Há 5 anos, o maior curandeiro da humanidade erguia-se sobre os corpos de seus próprios companheiros com o coração do imperador demônio nas mãos. Grom passou a vida inteira salvando pessoas. Na cordilheira da besta lunar, uma de suas 4 companheiras morreu antes que ele pudesse salvá-la. Então, ele foi forçado a matar os 3 sobreviventes, um após o outro, antes que o imperador demônio roubasse seus corpos. Sem mais nada para curar e ninguém para proteger, ele esmagou o coração do monstro e morreu junto com eles. Esse deveria ter sido o fim da história. Em vez disso, Grom abre os olhos no meio de um sacrifício demoníaco. Seu corpo está fraco, pregado a um altar, e cercado por criaturas que celebram o 5º aniversário da morte do imperador demônio. Os demônios não fazem ideia de que o homem responsável por essa morte está deitado bem na frente deles. Eles também não sabem que despertá-lo como um dos seus pode ser o pior erro que sua espécie já cometeu, pois Grom precisa apenas de alguns segundos para entender a situação. E então, o massacre começa. Antes de tudo isso, Grom era conhecido por títulos suficientes para encher um monumento. Ele era o curandeiro-chefe da Igreja da Misericórdia, professor honorário da Academia Real, o destruidor de Luca, e um dos 5 heróis que marcharam para a fortaleza final dos demônios. Títulos nunca importaram muito para ele. O que importava era terminar o trabalho. Na Cordilheira da Besta Lunar, o trabalho era matar Sumuras, o primeiro imperador demônio. 5 heróis chegaram até ele depois de lutar contra um exército. Merovich, o cavaleiro impecável, conseguia transformar um campo de batalha numa pista de dança. Fei, a fortaleza de ferro, conseguia deter quase qualquer coisa lançada contra o grupo. Sua irmã mais nova, Feia, eliminava inimigos a distâncias impossíveis com um arco. Sofka, a sábia da luz, mantinha todos de pé ao lado de Grom, e o próprio Grom garantia que feridas fatais se tornassem apenas um pequeno inconveniente. Juntos, eles finalmente derrubaram Sumuras. A vitória durou apenas até o próximo suspiro. Sofka foi a primeira a cair. Grom derramou seu poder de cura nela até não sobrar mais nada para consertar, mas mesmo assim, sua vida se esvaiu. Então o sangue de Sumuras começou a rastejar pelo chão. Pedaços de sua carne arruinada envolveram os heróis sobreviventes, em busca de corpos fortes o suficiente para continuar sua existência. Merovich entendeu antes que alguém precisasse explicar. Se aquela coisa o dominasse, a humanidade teria que enfrentar a sua força sob o controle do Imperador Demônio. Então ele pediu para Grom matá-lo enquanto ainda era ele mesmo. E Grom fez isso. Fei fez o mesmo pedido, e depois Feia. Cada morte alimentava o talento inato de Grom, montanha de cadáveres e mar de sangue. O selo contava os caídos e respondia concedendo-lhe mais poder. Era uma habilidade cruel para um curandeiro e, naquela montanha, tornou-se cruel o suficiente para salvar o mundo. Com seus companheiros mortos e seu próprio corpo desmoronando, Grom rasgou a massa de carne demoníaca, alcançou o coração sobrevivente de Sumuras e o esmagou com as próprias mãos. Suas últimas palavras foram um pedido de desculpas àqueles que ele não conseguiu trazer de volta para casa. 5 anos depois, demônios se reúnem na Montanha Redonda para honrar Sumuras com um sacrifício. 4 garotas humanas sequestradas são colocadas diante do altar, junto com um patético demônio de sangue de cobra que os outros consideram descartável. Esse demônio cobra é um novo corpo de Grom. Seus braços estão imobilizados, sua força é quase inexistente, e um demônio louva-a-Deus está se preparando para despedaçá-lo. Grom não entra em pânico. Ele estuda a lâmina, o ângulo e a criatura que a segura. Então ele insulta o louva-a-Deus apenas o suficiente para fazê-lo golpear de forma descuidada. A lâmina erra o pescoço e, em vez disso, decepa o braço pregado ao altar. Essa é toda a liberdade de que ele precisa. Grom agarra o membro solto, usa-o como distração e transforma a plataforma de sacrifício em um matadouro. Um demônio perde a garganta antes de perceber que a vítima está revidando. Outro é arrastado para a lâmina do louva-a-Deus. As humanas mal conseguem acompanhar o que está acontecendo. Uma criatura que parecia quase morta a um momento está agora usando todos os corpos ao seu redor como arma. O louva-a-Deus finalmente vê Grom com clareza e congela. Anos antes, ele sobreviveu a uma batalha naval onde um humano destruiu 3 lordes demônios e seu exército. O rosto é diferente agora, mas a pressão não. Ele o reconhece. Essa constatação não ajuda por muito tempo. Quando o acampamento finalmente fica em silêncio, Grom examina o corpo que herdou. O braço decepado já está se reconstruindo. O sangue de cobra lhe dá uma taxa de cura absurda, o que seria quase engraçado se o corpo não pertencesse à espécie que ele passou a vida exterminando. Um demônio ainda está vivo. Grom imobiliza a criatura e a deixa gritando enquanto cobre as 4 garotas sacrificadas e as enterra. Apenas depois que o último corpo é colocado na terra, ele retorna ao sobrevivente. O demônio o ameaça, o chama de escória humana e promete que o chefe do assentamento vingará a todos. Grom o corta ao meio.
O contador em seu pescoço chega a 9, mas o aumento de força é quase um insulto. A montanha de cadáveres e mar de sangue não recompensa os números de forma igual. Quanto mais forte for o inimigo morto, mais poder o selo devolve. 9 pedaços de lixo ainda são lixo. Ele verifica seu pulso, seu selo e as memórias enterradas na carne. Isso não é uma ressurreição. Ele renasceu dentro de um demônio. Grom odeia cada palavra dessa frase. Ainda assim, a morte já lhe tirou uma chance. E ele não tem a menor intenção de desperdiçar a segunda. Se o mundo insiste em transformá-lo num demônio, então os demônios estão prestes a aprender o quão eficientemente um dos seus pode caçá-los. Ele retorna à caverna onde os 5 heróis descansaram antes da batalha final. Lá, ele esculpe pequenas figuras de Merovich, Fei e Sofka. Suas mãos se lembram de seus rostos melhor do que ele gostaria. Ele faz uma quinta figura para si mesmo, encara-a e a queima. As estatuetas o puxam para uma lembrança mais antiga. Uma vez, os heróis tiveram que cruzar um lago de fogo, e Grom era o único cujo corpo conseguia suportar o calor. Ele carregou os outros nas costas até o outro lado. Sua pele sobreviveu. Suas calças não. Fei fez para ele uma de substituição usando grama e o que mais tivesse sobrado em suas mochilas. Todos riram quando viram o resultado. Grom passou o resto da missão insistindo que a peça era taticamente inaceitável, enquanto Fei a defendia como moda autêntica da ilha. Na época, a lembrança o irritava. Sozinho na caverna, isso finalmente o faz sorrir. Os outros morreram porque ele os matou. Nenhum grande título vai suavizar esse fato. As memórias de seu novo corpo oferecem uma distração menos dolorosa. O dono anterior era um recruta intimidado que cultivava para comer, evitava demônios mais fortes e esperava entrar num campo de treinamento. Os demônios mudaram nos 5 anos desde a queda de Sumuras. Agora eles têm escolas, leis, rotas comerciais e 5 principados governados por lordes poderosos. Aparentemente, a civilização chegou até eles, e de alguma forma, os tornou ainda mais irritantes. Grom segue o caminho do recruta morto até um acampamento na Montanha Redonda. Lá, ele aprende a nova hierarquia. A força de um demônio é medida por selos de talento, com os mais perigosos chegando a 6. Seu corpo atual mal despertou o primeiro. Durante o treino, uma besta do rugido capturada se liberta. A besta de 3 selos destrói as suas amarras e faz os recrutas correrem para todos os lados. Grom fica onde está. Ele se lembra de já ter enfrentado essa espécie antes. A visão dela é perfeita, não importa o que diga o livro escrito sob o seu nome. A sua verdadeira fraqueza é que ela consegue sentir a intenção assassina com clareza demais. Então, Grom deixa vazar uma fração da sua própria intenção. A besta dá uma olhada para ele e foge. Todos os outros presumem que o livro do famoso herói estava certo e que a criatura simplesmente não conseguiu vê-lo. Grom não os corrige. Informações erradas nas escolas de demônios parecem menos um problema e mais um serviço público. O gênio de penas que o empurrou antes confunde a mão estendida de Grom com uma oferta de ajuda para se levantar. Ele estende a mão fingindo que o favor não significa nada. Grom arranca uma tira das roupas do demônio, limpa o sangue da besta dos dedos e vai embora. A humilhação faz o que o medo não conseguiu. O gênio exige uma explicação na frente dos outros recrutas. Grom diz que leu sobre essa fraqueza num livro humano chamado Táticas contra Demônios. O próprio Grom era o autor. O livro afirma falsamente que as bestas do rugido têm visão fraca, e os recrutas aceitam isso porque nunca conheceram uma inteligente o suficiente para falar. A mentira dá uma ideia ao demônio de penas. Se Grom conhece as táticas humanas, talvez saiba onde os caçadores humanos escondem tesouros. É por isso que os valentões o seguem depois e porque Grom não tem motivos para desencorajá-los. O incidente atrai a atenção dos mesmos recrutas que atormentavam o dono original deste corpo. 5 deles seguem Grom para longe do acampamento, esperando outra surra fácil. Ele permite que o cerquem porque colocar todos os alvos num só lugar economiza tempo. O primeiro atacante inala uma nuvem de veneno de cobra. O segundo perde Grom na fumaça, apenas para descobrir que cobras não precisam de visão normal quando o calor do corpo pinta cada inimigo de vermelho vivo. Grom se move através da neblina, quebrando articulações e cortando gargantas enquanto o grupo ataca sombras. Um sobrevivente finalmente oferece informações em troca da própria vida. Ele sabe a localização de uma caverna secreta de tesouros. Grom aceita o acordo. Ele até deixa o demônio andar na frente. Isso é menos por misericórdia e mais para detectar armadilhas. A caverna está cheia de lâminas ocultas, chãos falsos e criaturas colocadas lá para matar ladrões. O guia de Grom descobre a maioria delas pessoalmente. Quando chegam à câmara interna, o pobre tolo já serviu de escudo vezes suficientes para perceber que a promessa de sobrevivência tinha termos bem flexíveis. O verdadeiro dono do tesouro é um demônio de penas com 2 selos de talento.
Ele atira uma flecha de trovão, abandona a câmara e foge através de um lago infestado de vermes de bile. Grom o segue mesmo assim. Os vermes o atacam em um enxame grande o suficiente para arrancar a carne dos ossos. Em vez disso, cada morte alimenta o talento montanha de cadáveres e mar de sangue. O segundo selo de Grom se abre no meio do lago e o aumento repentino de poder o permite rasgar por todo o ninho. O demônio de penas estava esperando por esse exato momento. Ele puxa uma flecha de trovão imperador e atira antes que Grom consiga estabilizar a sua nova força. O raio engole o demônio cobra por inteiro. Por um momento, até Grom pensa que o novo corpo chegou ao limite. Então, o seu instinto de sobrevivência ativa uma habilidade herdada chamada Pele de Cobra. Em vez de resistir ao raio, o corpo muda de pele, se adapta e puxa a energia para si. Grom sai da explosão ostentando uma nova forma de trovão. A confiança do demônio de penas desaparece imediatamente. A irmã cega dele entra na luta. Os olhos dela podem escravizar criaturas vivas, então ela força um dos vermes gigantes a atacar enquanto o irmão continua atirando lá de cima. É uma boa combinação. Contra quase qualquer outra pessoa, poderia até ter feito diferença. Grom usa o corpo do verme para bloquear a próxima flecha, encurta a distância através do relâmpago e arranca o irmão do ar. A irmã tenta assumir o controle dele diretamente, mas o que vive por trás do próprio selo de Grom é muito mais assustador do que qualquer coisa nos olhos dela. Ambos os irmãos acabam no chão. Enquanto vasculha os pertences deles, Grom encontra uma bolsa cheia de óleos humanos frescos. O irmão explica que os recolheu para curar a cegueira da irmã. Ele espera que Grom compreenda. Afinal de contas, a família era o motivo. Grom pergunta quantos daqueles humanos imploraram para viver. Nenhum dos irmãos consegue se lembrar. Isso lhe dá a sua resposta. A morte deles deixa relâmpagos suficientes para Grom estabilizar a sua nova forma, mas também cria um problema. A governante da Montanha Redonda, um demônio de 4 selos chamada Quebra-Ossos, chega para inspecionar os danos. Ela vê o chão queimado, os vermes mortos e os restos de 2 recrutas promissores. Quem quer que tenha feito isso não deveria existir dentro do seu território. Grom observa a distância e decide que ela será o seu próximo alvo. Atacar uma governante de 4 selos com um segundo selo mal testado seria menos um plano e mais uma doação, então ele começa a procurar armas e informações. As memórias dos recrutas mortos o levam a um mercado oculto debaixo da montanha. O lugar vende tudo que as leis da superfície fingem que os demônios já não usam. Corações humanos são transformados em elixires. Escravos estão acorrentados ao lado de barracas de armas. Aço mortuário, um metal que reage ao poder espiritual, é negociado como sucata comum. A Quebra-Ossos supostamente baniu a maior parte disso, o que significa que a sua administração é corrupta ou impressionantemente ruim em ler os sinais. Grom finge vender flechas de trovão e usa a negociação para identificar todos os envolvidos no mercado. Depois ele mata os comerciantes, pega o aço mortuário e abre as gaiolas dos escravos. A maioria dos prisioneiros é cega. Os captores removeram os olhos deles antes de os vender, presumindo que humanos danificados seriam mais fáceis de controlar. Grom restaura a visão deles um por um. Uma garota olha em volta pela primeira vez, estuda os demônios mortos e imediatamente conta uma piada terrível. Ninguém ri. Grom ri. É assim que Sula decide que ele provavelmente é o demônio menos perigoso da sala, o que é um padrão espetacularmente baixo. Antes de permitir que os prisioneiros partam, Grom libera uma leve toxina de cobra e diz a eles que, afinal, pode matá-los. Os corpos travam. O pânico se espalha. Então ele explica que confiar num demônio simplesmente porque os ajudou uma vez é o motivo de acabarem numa segunda gaiola. Sula percebe que o veneno apenas os paralisou. Um verdadeiro assassino não perderia tempo ensinando cautela para o futuro. Ela percebe o blefe, levanta-se quando o efeito passa e anuncia que vai com ele. Grom recusa. Sula o segue mesmo assim. Ela se apresenta como uma ferreira e neta de Elisius. Esse nome faz Grom congelar. Anos atrás, a Igreja da Misericórdia enviou a Elisius para obter uma arma. O velho ferreiro sentiu apenas uma vez o cheiro de sangue agarrado a Grom e disse-lhe para ir embora. A irmã Jill o havia recomendado, contudo, e esse era um dos poucos nomes que Elisius respeitava o suficiente para reconsiderar. Ele acabou forjando a espada de Grom e a batizou de Sula, em homenagem à sua neta recém-nascida. Pouco tempo depois, os demônios destruíram a forja e mataram os pais da garota. Grom chegou tarde demais para salvá-los, mas abençoou o bebê enquanto Elisius voltava a lutar. Agora, aquele bebê está de pé no mercado de demônios, exigindo o aço mortuário necessário para terminar uma nova lâmina. Sula também reconhece Grom. Um rosto diferente e uma cauda de cobra não escondem os hábitos do homem que um dia a segurou. Em vez de ficar assustada, ela parece aliviada. Enquanto isso, Grom precisa aceitar que sua identidade secreta durou apenas uma conversa.
Ele manda os prisioneiros resgatados para o leste com suprimentos e uma mensagem escrita, afirmando que um discípulo do cavaleiro vampiro salvou. Isso dá a eles um nome humano em quem confiar, caso alguém questione sua história, e desvia a atenção de Sula. Enquanto trabalha, Sula explica por que o metal é importante. Fora a espada destruída na Cordilheira da Besta Lunar, apenas algumas poucas lâminas forjadas com os métodos de sua família ainda existem. Seu avô conhecia a arte por completo. Ela conhece apenas uma parte. Um lorde demônio chamado Agrícola sabe o suficiente para ser perigoso. A arma inacabada ganha forma sob seu martelo. Sula a chama de Sula Júnior. Grum encara a lâmina com o nome da ferreira, que recebeu o nome de sua antiga espada, e decide não perguntar o que vai acontecer quando surgir uma terceira versão. A quebra-ossos já notou que outro predador está se movendo por seu território. Os desaparecimentos começaram antes mesmo de Grum chegar. Demônios talentosos vêm morrendo há 2 anos, e agora, o mercado negro também foi apagado. Ela estuda um atlas de selos inatos, compara as marcas de raios deixadas por Grum com todos os talentos registrados e para brevemente em montanha de cadáveres e mar de sangue. A página avisa que seu dia de sorte pode ser ativado contra a vontade do portador. A quebra-ossos descarta a ideia, achando ser a habilidade errada, e continua procurando. Grum a encontra disfarçada antes mesmo de sua arma estar pronta. Ela ataca das sombras para testar o suspeito recruta de sangue de cobra. O primeiro soco dele se quebra contra o estômago dela. Ele lança uma cúpula de água sobre os dois e dispara relâmpagos através da enchente, mas a quebra-ossos concentra o poder do selo em seu corpo e resiste à corrente. Nenhum dos dois revela tudo o que sabe. A quebra-ossos decide que o estranho pode ser mais útil como um servo do que como um cadáver. Grum recua, sabendo que mal consegue arranhá-la no seu nível atual. Quando ele chega à caverna, uma fumaça preta está saindo da entrada. Sula esqueceu de construir um tubo de exaustão e quase soterrou a forja na fuligem, mas a lâmina em suas mãos é real. Ela ainda não tem guarda, cabo ou pomo. Grum enrola um pano na espiga exposta e decide que aço inacabado é melhor do que um caixão terminado. Sula pergunta se ele consegue executar a segunda forma da espada queda do céu com ela. Grum diz que não há lugar na montanha redonda seguro o bastante para uma demonstração completa. No dia seguinte, ele encontra um lugar. Agora ele só precisa atrair a quebra-ossos para um local isolado. A governante tem uma fraqueza que todo informante concorda. Ela adora tortas gigantes de frutas. Grum assa uma grande o suficiente para ser considerada um equipamento de cerco e a leva direto para a residência dela enquanto os guardas saem para buscar vinho. Não é o plano de assassinato mais digno já criado, mas dignidade nunca matou um demônio de 4 selos. A quebra-ossos já está esperando no salão de audiências. Ela olha para a torta, chama Grum de garoto esperto por vir até ela voluntariamente e se estica para pegar o primeiro pedaço. Em vez disso, Grum corta a bochecha dela com a Sula Júnior. A primeira investida dela quase afunda o peito dele. Grum responde com relâmpagos, mas o escudo engole o impacto. Ele muda de ângulo, envia a corrente pelo chão e usa o aço mortuário da Sula Júnior para perturbar o fluxo do selo da quebra-ossos. Ela se adapta com a mesma rapidez. Cada troca de golpes parece estranhamente familiar. O jeito como ela firma os pés antes de receber um ataque pesado, o mínimo ajuste em seu escudo, até mesmo a pausa que ela faz para atrair um inimigo para o alcance de seu golpe. Grum lutou ao lado desses hábitos por anos. A quebra-ossos o esmaga contra o chão, atravessando um andar e depois outro. O crânio dele racha contra a pedra. O sangue de cobra reconstrói o dano, mas a cura não torna agradável a experiência de ser usado como ferramenta de construção. Grum se levanta e executa a segunda forma da espada queda do céu. A quebra-ossos responde cravando a lança no chão e ativando seu talento supremo. Um enorme estandarte de batalha surge atrás dela. O estandarte absorve a força do ataque de Grum, armazena-a e a devolve com juros. Grum conhece aquela habilidade. Ele a viu salvar a sua vida mais vezes do que poderia contar. Ele abaixa a arma e a chama de Fei. A quebra-ossos para. O nome puxa os dois de volta para o primeiro encontro deles. Merovich tinha prometido aos outros que encontraram um 5º membro para a equipe. Mas, quando chegaram à Montanha Redonda, tudo o que viram foi um gigante se erguendo do que parecia ser uma colina, e algo explodindo pelo topo de seu crânio. Grum havia entrado na criatura sozinho e usado a primeira forma da espada queda do céu de dentro da cabeça dela. O gigante morto cambaleou na direção dos futuros heróis, enquanto Sofka e Fei combinaram barreiras para impedir a queda dele. Quando a enorme mandíbula se abriu, Grum saiu rastejando pela boca, coberto de fluido cerebral, e perguntou a Merovich se aquelas eram as assistentes de que ele tinha falado. Merovich o corrigiu. Eles eram companheiros que iriam derrotar o Imperador Demônio juntos. Grum imediatamente traçou uma linha entre cooperação e amizade. Sentimentos fortes eram um fardo. Fei discordou,
mas decidiu que não fazia sentido discutir com alguém tão determinado a ser desagradável. Agora, no salão em ruínas da quebra-ossos, aquele homem desagradável mostra a ela o selo no próprio pescoço. Durante 5 anos, Fei acreditou que todos da Cordilheira da Besta Lunar tivessem partido. Agora o curandeiro que a matou está bem na frente dela como um demônio cobra, segurando uma espada feita pela neta do homem que forjou a sua primeira arma. Leva um momento para que ela decida se isso é um milagre ou o insulto mais elaborado do mundo. Então, ela lhe dá um soco de qualquer jeito. Depois disso, ela o abraça com tanta força a ponto de reabrir vários ferimentos e começa a chorar. Grom se desculpa por ter falhado em manter o grupo vivo. Fei o cala antes que ele possa terminar. Mesmo na primeira vida deles, nada a irritava mais do que ouvi-lo afirmar que cada tragédia teria sumido se ele apenas tivesse se esforçado mais. A luta já acabou quando seus guardas correm para dentro. O que eles encontram é um prédio em ruínas, a sua governante em cima de um estranho exausto, e os dois se recusando a dar explicações. Os guardas chegam discretamente à conclusão errada e recuam com a velocidade de pessoas que, de repente, se lembraram de um compromisso urgente em outro lugar. Grom cura os ferimentos de Fei e tem outra surpresa. A Fortaleza de Ferro era uma mulher o tempo todo. Fei o encara. Eles lutaram juntos por 3 anos. Ela nunca escondeu isso. Os outros sabiam. Em certo momento, alguém até a chamou de irmã mais velha na frente dele. Grom achou que aquilo fosse uma patente militar do norte. Alguns mistérios realmente sobrevivem à morte. Fei leva Grom e Sula para uma câmara escondida sob a sua residência. Publicamente, a Quebra-Ossos governa a Montanha Redonda para os demônios. Secretamente, ela tem arruinado o futuro deles há anos. Recrutas promissores desaparecem durante missões perigosas, facções violentas são incentivadas a se eliminarem e os piores criminosos recebem punições que acabam sendo fatais. Antes de sair da caverna, Fei encontra a estatueta queimada de Grom. Ela a coloca ao lado das esculturas dos outros 4 heróis. Grom diz que destruí-lo deveria manter seus olhos abertos e torná-lo um homem melhor. Fei responde que ele não pode se apagar e chamar isso de melhora. Desta vez, nenhum dos dois lutará sozinho. Grom aprova o trabalho, embora aponte que o sistema dela é mais lento do que matar todos no Principado. Fei o lembra que declarações como essa são o motivo pelo qual ninguém nunca o confundiu com um membro amigável dos 5 heróis. A reencarnação mudou os dois. Seus instintos demoníacos são reais, mas também são as pessoas que costumavam ser. Grom afirma que o novo corpo pode até ter amolecido sua personalidade. Fei olha para os cadáveres lá fora e decide não dignificar isso com uma resposta. Ela tem informações sobre os outros. Fei está viva em algum lugar do Principado do Silêncio, embora complicações físicas não especificadas tenham impedido as irmãs de se encontrarem. A localização de Merovich é desconhecida. Sofka não deixou rastros. Fei também possui metade de um artefato antigo chamado do Mar das Almas. Quando completo, ele pode atrair uma pessoa para memórias cravadas da alma. A outra metade foi roubada por bandidos nas Terras Neutras. Grom vê uma chance de descobrir quem os reencarnou e por quê. Encontrar a concha roubada é quase decepcionantemente fácil. Os bandidos a mantêm entre caixotes de saque, acreditando que o estranho objeto não tem valor. Sair sem deixar que um deles escape com ela é o verdadeiro problema. Eles entram escondidos em 2 caixotes de suprimentos roubados. Fei quer saltar e aniquilar o acampamento imediatamente, mas Grom aponta que um bandido em fuga poderia levar a concha e desperdiçar sua única pista. Eles ficam imóveis enquanto um demônio senta no caixote de Grom e racha madeira sob ele. Quando o líder dos bandidos finalmente aparece, ele entrega a bolsa de tesouros para sua companheira e finge que está prestes a defender a todos. Em vez disso, ele se ajoelha diante de Grom e implora para ser resgatado de sua própria gangue. Sua companheira o mata pelo insulto, pega a bolsa e se oferece como nova parceira de Grom, se ele conseguir pegá-la. A forma de trovão resolve esse desafio antes que ela termine de sorrir. Grom pega a bolsa e uma das mãos dela no mesmo movimento. Fei cuida do resto do acampamento. No começo, ela recaía nos hábitos de sua antiga armadura, alternando entre defesa pura e ataques contundentes. Grom envia uma cobra para o selo dela e deixa seu veneno se misturar com o poder dela. Assim que ela entende o que ele está demonstrando, escudo e lança começam a trabalhar juntos. Cada bloqueio enfraquece um atacante. Cada contra-ataque usa essa fraqueza, e os bandidos desaparecem muito mais rápido. Antes de usar isso, Grom ajuda Fei a corrigir uma fraqueza em seu estilo de luta atual. Seu estandarte de batalha pode absorver quase qualquer coisa, mas quando começa a liberar a força armazenada, sua defesa cai. Grom a ensina a misturar o veneno dele na energia do selo que ela armazena. Agora, um inimigo que forçar contra a proteção dela vai se enfraquecer lentamente, e o contra-ataque final levará o mesmo veneno de volta. Fei não gosta de admitir que a ideia é boa.
Grom é atencioso bastante para comentar isso em voz alta. Quando a concha está completa, ambos entram no mar das almas. Eles veem os últimos momentos de Sumuras a partir do outro lado. O Imperador Demônio possuía um círculo de reencarnação, mas esse poder não era originalmente dele. O Senhor da Eternidade, Ju, havia transferido a habilidade para ele. Quando Grom destruiu o coração de Sumuras, o círculo danificado ainda foi ativado. A lembrança mostra Sumuras abrindo um terceiro olho oculto depois que a lâmina de Grom atravessa Fei. Ele chama a reencarnação de um plano de contingência e admite que o poder pertence a outra pessoa. Então o círculo se forma ao redor de sua alma em colapso e racha antes que possa se completar. Ele sugou as almas mais próximas. Grom, Merovish, Fei e Feia foram arrastados para o ritual quebrado junto com seu inimigo. Sofka, não. Ela havia morrido antes que Grom matasse os outros, o que significa que sua alma já estava além do alcance do círculo. A descoberta machuca, mas também cria um perigo mais imediato. Sumuras deve ter reencarnado também. Se ele encontrar um hospedeiro poderoso e despertar completamente, a guerra que a humanidade mal sobreviveu recomeçará. Grom pergunta o que aconteceu com Sofka. Fei tenta mudar de assunto oferecendo jantar a Sula. Ele não permite. A última vez que Fei viu alguma esperança entre os dois, os heróis haviam voltado da pescaria e encontrado Grom e Sofka sozinhos ao lado de uma fogueira. Fei impediu Merovish e Feia antes que eles pudessem interromper. Merovish, que já havia sobrevivido a um casamento fracassado, admitiu que reconhecer o momento romântico não era um de seus talentos. Sofka notou que o número ao lado do olho de Grom havia desaparecido. Ele explicou que a contagem aparecia quando ele matava contra a própria vontade e só desaparecia quando ele se sentia genuinamente feliz. Ela começou a nomear as pessoas ao redor dele. Merovish fazia o acampamento parecer um lar. Feia era direta, mais atenciosa. Feia deixava cada conversa mais leve. Então Sofka perguntou sobre ela mesma. Grom desviou o olhar e disse baixinho que ela também pertencia àquela lista. Agora, não há Sofka dentro do círculo de reencarnação e nenhuma pista de que ela tenha retornado a qualquer outro lugar. Grom pressiona o punho contra a imagem de Sumuras na parede de Fei. Se o Imperador tirou até mesmo a possibilidade de encontrá-la novamente, então é mais uma dívida que eles cobrarão com sangue. Fei tenta seguir as memórias de Grom mais a fundo, procurando por qualquer outra coisa que o círculo possa ter deixado para trás. O mar das almas muda ao redor dela. A luz desaparece. Ossos se erguem sob incontáveis cordas de forca, e algo enorme encara de volta de dentro do selo de Grom. Estátuas da deusa da misericórdia pairam sobre o abismo. A voz de uma criança diz para Fei segui-la em direção à saída. Um outro Grom grita de trás dela para que não escute e não olhe para a criança. Ela olha. Não é Sumuras. A presença parece mais velha que seu novo corpo e muito mais interessada na morte. Grom puxa Fei de lá antes que aquilo possa alcançá-la. De volta à câmara, ela exige saber o que viu. Ele diz que vai explicar quando ele próprio entender. Essa resposta não satisfaz nenhum dos dois, mas Sumuras é a prioridade. Fei explica como a sociedade dos demônios mudou após a queda do Imperador. Sumuras criou os primeiros demônios e dividiu o poder entre 5 grandes lordes. Mais tarde, Ju introduziu novas gerações, educação formal, governo e leis, e então, silenciosamente, substituiu a maioria dos antigos governantes por líderes leais à sua visão. O resultado é uma espécie que ainda come humanos, mas agora preenche papéis depois. Enquanto Grom e Fei planejam sua caçada, Sumuras já despertou. Na aldeia Artistone, um grupo de demônios tortura um pai humano na frente de sua filha. Eles não buscam informações. Eles simplesmente sentem prazer em ver a família desmoronar. A garota, de repente, para de chorar. Quando ela olha para cima novamente, Sumuras está por trás de seus olhos. Ele mata o pai primeiro, não por crueldade, mas para dar um fim ao sofrimento do homem. Então ele aniquila todos os demônios na aldeia por sentirem prazer na dor. Por um breve momento, quase parece que o imperador renascido pode ter desenvolvido misericórdia. E a mãe da garota retorna. Sumuras abraça, absorve seu corpo e decide que a verdadeira salvação significa acabar com o sofrimento de todos os seres vivos tornando-os parte dele. Ele mudou seu discurso, não seu objetivo. Longe dali, a escuridão dentro do selo de Grom sussurra sua própria solução, exterminar todos os demônios. Grom não questiona o objetivo. Ele apenas se recusa a deixar a coisa escolher seus métodos. Para proteger a humanidade enquanto permanece no território inimigo, ele desenha um círculo de invocação com seu sangue e chama um antigo aluno. Nada acontece por 2 horas. Fei adormece encostada numa rocha. Sula observa cada morcego nas árvores, esperando que um vampiro lendário surja da escuridão. Um pousa atrás dela, e ela ri de si mesma por se assustar com algo tão pequeno. Então, um espeto de ferro coberto de sangue aparece na frente do seu rosto. Vilain, o cavaleiro vampiro,
chega esperando uma armadilha. Ele ataca o estranho demônio serpente antes que Grom termine de cumprimentá-lo. Grom defende, critica sua postura e começa a lhe dar um sermão exatamente no mesmo tom que Villain lembrava da escola. O cavaleiro para no meio do golpe. Anos atrás, Villain era um aluno assustado da academia, atormentado pelo exemplar Lawrence e seus amigos. Eles zombavam de seu selo de sangue, arrastavam-no para uma escadaria e tentavam espancá-lo onde nenhum professor veria. Model pressionou um metal em brasa na mão de Villain. O garoto implorou para que ele a poupasse, porque sua mãe notaria o ferimento. Model entendeu perfeitamente. Foi por isso que ele escolheu a mão. Grom viu. Primeiro, ele simplesmente pegou o ferro e curou Villain. Model protestou dizendo que um professor honorário sem cargo permanente não tinha autoridade sobre o filho de um aristocrata. Grom respondeu atirando ele e seus amigos pela janela. Os valentões voltaram mais tarde e penduraram Villain numa árvore usando vinhas vivas. Eles queriam que ele atraísse Grom para as terras dos Lawrence, onde o clã poderia torturar o professor sem as testemunhas da academia. Villain recusou, mesmo quando as vinhas começaram a quebrar seus ossos. Grom o encontrou antes que pudessem terminar. Quando Grom encontrou a segunda emboscada, ele libertou Villain e jogou os 3 agressores ribanceira abaixo. Enquanto eles desapareciam nas árvores lá embaixo, ele comentou que os pais deles talvez precisassem de paz para recuperá-los. Villain aprendeu 2 coisas naquele dia. O professor Grom protegia seus alunos, e o homem demonstrava essa proteção com muito pouco respeito por reclamações de aristocratas. Grom também viu o talento de Villain no registro da academia e ordenou que ele frequentasse as aulas. O garoto admitiu que tinha medo do próprio selo de sangue. Os outros alunos o chamavam de monstruoso. Grom disse a ele para, em vez disso, torná-lo um monstro para os inimigos, e depois perguntou o que a família de Villain serviria no jantar. A resposta foi uma torta de frutas que pode ter ajudado a garantir a mentoria. Mais tarde, Grom o ensinou a parar de tratar seu poder de sangue como uma maldição. Se a habilidade assustava os aliados, Villain poderia direcionar esse medo para os inimigos. O garoto nervoso acabou se tornando um dos cavaleiros vampiros mais fortes da humanidade. Agora, Grom lhe dá uma tarefa mais importante do que o reencontro deles. Sumuras precisa de um corpo poderoso. Os 2 hospedeiros possíveis mais perigosos são Oya, imperador de Inia, e Lanil Jurra, da Aliança do Norte. Villain deve alertar ambos os lados para não matarem nenhum dos governantes caso, de repente, comecem a se comportar de forma estranha. Uma morte no momento errado poderia permitir que Sumuras se fundisse completamente com o hospedeiro. Villain pergunta o que Grom planeja fazer se eles capturarem um imperador vivo. Grom descreve um jarro selado, a remoção da língua e dos olhos de Sumuras, nutrição constante cura apenas suficiente para mantê-lo consciente para sempre. Fei escuta de lado e mais uma vez se sente grata por Grom ter permanecido um herói. Villain parte para as terras humanas. Grom, Fei e Sula se preparam para viajar em direção ao Principado do Silêncio, onde o atual Lorde, Fenlin, pode saber mais sobre os movimentos de Fei e Ju. Antes de partirem, um dos oficiais de Fei tenta lembrar Grom do seu lugar. Presa do deserto é um orgulhoso demônio das terras devastadas com um talento para escolher a pior pessoa possível para humilhar. Ele força Grom a se ajoelhar no estrume na frente da cavalaria. Fei chega, olha a cena e obriga a presa do deserto a tomar o lugar de Grom. Toda a unidade imediatamente conclui que o desconhecido demônio serpente tem uma ligação aterrorizante com a sua governante. Presa do deserto passa de valentão a subordinado devoto tão rápido que isso provavelmente deveria contar como uma técnica de movimento. Grom permite que ele mantenha seu posto. Um idiota barulhento numa posição visível é mais fácil de monitorar do que qualquer idiota ambicioso que possa substituí-lo. Em outro lugar, Ju reúne os governantes demônios restantes. Ele argumenta que a espécie precisa de mais do que exércitos e escolas. Eles precisam de fé. Sumuras pode estar morto, mas adorar seu criador daria à civilização demoníaca uma identidade comum. Fenlin rejeita a ideia e vai embora. Para ele, substituir a força pela religião é apenas outra maneira de Ju se colocar acima dos outros lordes. A discordância confirma que os 5 principados não estão unidos. Para Grom, isso significa oportunidades. Villain chega à corte do Imperador Oya e descobre que alertar um governante é muito mais difícil quando o governante gosta de transformar os assuntos de Estado em teatro. Oya mantém 2 livros, um para as decisões tomadas como um rei brilhante e misericordioso, e outro para as escolhas feitas por sua faceta mais sombria. A distinção parece depender principalmente de seu humor. No entanto, ele escuta quando Villain menciona Grom. Oya entende que permitir que Sumuras tomasse seu corpo seria pior do que qualquer derrota política. Ele concorda em alertar Jurra também e ordena a proteção adicional em torno de ambos os potenciais hospedeiros. Uma dessas proteções é Linestor, a mesma fera do rugido que fugiu de Grom no acampamento de treinamento.
A fera trabalha para Oya em troca de ouro e deixa claro que lealdade não tem nada a ver com o acordo. Oya considera isso reconfortante. Um mercenário que admite seu preço costuma ser mais seguro do que um patriota que esconde um. Na estrada para fora da Montanha Redonda, Grom começa a ensinar a Sula como funcionam os selos de talento. Toda técnica, não importa quão impressionante seja, provém de 4 fundamentos: mobilizar poder, amplificá-lo, liberá-lo e moldá-lo numa forma útil. Sula entende a explicação. Despertar seu próprio talento é outra história. Grom diz que talvez precise quebrar o braço dela para criar pressão suficiente. Pequenos trabalhadores amarelos imediatamente aparecem ao redor dela e começam a consertar tudo que podem tocar. Aparentemente, o terror é um instrutor excelente. As criaturas são seu talento inato, e a capacidade delas de construir pode permitir que ela crie um selo adquirido. Grom começa a testar seus limites, enquanto Sula passa a questionar todas as escolhas de vida que a levaram a ter aulas particulares com ele. O treinamento deles para quando o grupo detecta viajantes feridos logo à frente. Os viajantes têm arrastado uma liteira coberta pelas terras neutras. Lilo continua ordenando a todos que não o chamem de capitão, enquanto se comporta de forma espalhafatosa como um. Dubutu se desculpa por ser um batedor péssimo. Christine gasta o resto de seu poder de cura tentando manter a pessoa lá dentro viva. E Lilo acha que ninguém pode ouvir. Ele amaldiçoa a missão, os demônios e a enorme quantia que sua família pagou pela chance dele se juntar aos cavaleiros reais e cortejar uma princesa. Então Yvette tosse dentro da liteira, e o mesmo homem imediatamente assume a corda mais pesada dos outros. Independentemente de qualquer outra coisa que ele seja, ele não a abandonará. A garota ferida é Yvette, a 9ª filha adotiva de Oya. Suas escoltas, Lilo, Dubutu e Christine, estão tentando mantê-la viva enquanto evitam os demônios que vasculham a área. Yvette possui o corpo celestial, um talento capaz de ampliar seu corpo ou qualquer coisa que ela fortalecer. Isso a torna exatamente o tipo de hospedeiro que Sumuras poderia querer no futuro. Isso também a torna muito útil agora. Grom se oferece para curá-la em troca de informações. As escoltas não confiam num demônio cobra, então ele envenena Yvette silenciosamente e espera que Lilo perceba a piora dela. Assim que o cavaleiro percebe que Grom tem nas mãos tanto a cura quanto o tempo, a conversa se torna bem mais sincera. No começo, Yvette recusa os termos. Ela oferece quase qualquer outro pagamento e proíbe Lilo de revelar informações da inteligência humana. A dose de veneno é pequena, e ela acredita que pode recuperar poder de selo suficiente para expurgá-lo em minutos. Grom se vira como se tivesse aceitado a recusa. Yvette percebe o truque imediatamente e avisa Lilo que ele está apenas fingindo ir embora, para que o chamem de volta. Lilo o chama de volta de qualquer maneira. O grupo de Yvette está procurando o braço decepado de Grom. Depois do cume da besta lunar, um membro de alguma forma chegou a um demônio chamado Gir. Ele serviu a Baunir, um antigo lorde infame até mesmo para os padrões demoníacos, e agora controla a cidade em ruínas de Ninjil. Anexar o braço do herói aumentou o poder de Shir de forma dramática. Yvette quer que ele seja removido antes que alguém descubra como reproduzir o processo. Gren a cura e esconde sua reação. Yvette não pune Lilo por desobedecê-la. Ela assume a responsabilidade por dar ordens confusas e diz às escoltas que descansarão antes de tentar novamente. Isso atrai mais respeito de Gran do que o próprio título dela. Descobrir que o seu próprio braço antigo está colado no inimigo é desagradável. Descobrir que uma princesa já reivindicou a posse dele é pura grosseria. Antes que qualquer um dos lados possa renegociar a posse, a Irmandade Esfolador os cerca. Os bandidos são liderados por um demônio cujo talento transforma charadas em regras. Ele pergunta a Grom qual osso da mão é o mais importante. Grom responde que é o quarto. O demônio declara que a resposta certa era o dedo mindinho, o que significa que a penalidade imposta deve esmagar o corpo de Grom. Nada acontece. O bandido ri e começa a explicar por que Grom perdeu. Grom avança, estraçalha a mandíbula dele e o avisa que uma charada só tem poder se a resposta for, de fato, verdadeira. O resto da Irmandade ataca. Skull, o maior lutador deles, transforma as estruturas ao redor numa fortaleza de pedra ambulante. 2 irmãos gigantes avançam por trás dela, confiantes de que ninguém no grupo ferido de Yvette pode parar tanto peso. Yvette se levanta, ativa o corpo celestial e cresce até que os gigantes mal alcancem seu tornozelo. Um simples passo encerra a discussão. Os sobreviventes fogem, deixando Gran e Yvette com um acordo temporário. Eles vão cooperar até Zer ser derrotado e dividir o braço recuperado igualmente. Ambos assentem com expressões mortalmente sérias. Ambos já estão planejando ficar com a coisa toda. Enquanto o grupo segue para o oeste, eles avistam um dragão maligno circulando à distância. Ninguém está saudável o bastante para outra batalha desnecessária, então eles o evitam e montam um acampamento. Ao redor da fogueira, as escoltas de Yvette começam a falar sobre Merovich.
Para eles, o cavaleiro impecável era o herói ideal, gracioso, honrado, invicto e tão habilidoso que nenhum inimigo jamais conseguiu lhe deixar uma cicatriz. Um forasteiro surge junto à fogueira, pede um pouco de queijo e, em seguida, decepa o dedo de um deles. O homem é Merovich, renascido como o dragão maligno que evitaram mais cedo. Ele anuncia que seu mestre ordenou a captura de Vete e parte para o estilo da espada de água fluente antes que alguém possa se recuperar da surpresa. Grom o reconhece após a primeira troca de golpes. Merovich reconhece tanto Grom quanto Feio com a mesma rapidez. Isso deveria tornar o reencontro mais amigável. Mas não torna. Merovich ataca com mais força, reclama que Grom arruinou seu rosto perfeito uma vez e decepa o braço de Fei para provar que está falando sério. Sua alma de dragão, noite eterna, espalha uma névoa branca por todo o campo de batalha. O fogo pisca lá dentro e congela, transformando toda a área numa jaula onde cada respiração pode queimar ou cortar. Yvette aumenta um escudo enquanto Fei bloqueia a pressão direta. Grond lê as mudanças de temperatura e abre rotas seguras através da névoa. A equipe sobrevive, mas Merovich ainda os força a recuar antes de bater em retirada. Somente após ele partir é que Gran explica o que de fato aconteceu. A batalha foi um aviso. Merovich está sendo vigiado. Ao alegar servir a um mestre e atacar de forma convincente, ele os avisou para não exporem sua identidade. Cada golpe aparentemente fatal acertou onde Grond ou Fei poderiam se recuperar. Até mesmo o braço decepado de Fei foi menos perigoso do que os ataques que Merovich deliberadamente redirecionou para longe de Yvette. No entanto, a reclamação sobre seu rosto era real. Em sua primeira vida, Merovich era obcecado em ganhar uma cicatriz de batalha digna. Ele finalmente conseguiu uma durante uma luta desesperada e a exibiu com orgulho para os outros. Grond viu um ferimento e o curou antes que Merovich pudesse impedi-lo. O cavaleiro impecável jamais perdoou aquele ato de vandalismo médico. A certa distância dali, Merovich se encontra com o observador, Simon. Simon trabalha para a mesma organização oculta e quer saber por que o dragão permitiu que Yvette escapasse. Merovich alega que o grupo era mais forte que o esperado e exige 10 garrafas do elixir de Seluoia antes de correr outro risco. Simon recusa. Merovich baixa o preço para 2 garrafas, com a dignidade de um herói lendário pechinchando numa feira. Eles fecham nesse valor, e ele concorda em continuar observando Yvette. De volta ao acampamento, Grom e Fai revelam quem são. As escoltas de Yvette quase desmaiam sob o peso de tudo que disseram sobre os heróis perto bastante para 3 deles ouvirem. Grom manda que se levantem. Há problemas mais urgentes do que constrangimento histórico. Mas isso não contém as perguntas. Uma das escoltas pergunta se as histórias sobre Grom e Sofka eram verdadeiras. Outra menciona os fantasmas da Estrada Branca, onde 5 heróis certa vez confrontaram um cortejo de casamento inteiro afogado no Lago de Lágrimas. A lembrança retorna com dolorosa clareza. Sofka purificou os espíritos vingativos enquanto os outros a protegiam. Quando ela estendeu a mão para Grom depois disso, ele reagiu ao toque sacando sua espada, e depois a obrigou a pedir perdão por surpreendê-lo. Merovich e Fei acharam que esse comportamento o deixava com um ar frio e impressionante. Fei achou que era apenas Grom sendo Grom. Com a lição de história terminada, o grupo chega a Ningil. As forças de Gir controlam todos os portões, então eles não podem entrar juntos. Eles precisam entrar como recrutas, estudar as defesas da cidade, identificar a verdade por trás do poder de Gir e isolá-lo antes de atacar. O teste de recrutamento é comandado por um demônio chamado Clover. Candidatos que parecem fracos são mortos ali mesmo. Os que hesitam são mortos logo em seguida. Um dispositivo mede selos de talento e potencial de combate enquanto Clover se diverte humilhando todos na fila. Grond passa pelos outros candidatos. Clover estira a língua e manda ele voltar para o fim da fila. Grond agarra a língua, atravessa o corpo do dono com ela e o espanca até a morte usando o orbe de teste. Marcos, o oficial que registra os resultados, examina o corpo e escreve que o desempenho de Grond foi altamente satisfatório. Ningil tem um processo de contratação bem direto. Antes de o grupo se separar, Dubuta dá a Grond um pergaminho especial. Qualquer coisa desenhada em uma cópia aparece na outra, permitindo que troque informações sem se encontrarem. Os guardas de Gier revistam todos os recrutas, então Grom rasga o próprio braço, esconde o pergaminho lá dentro e cura a pele por cima. Os guardas não encontram nada. Durante a entrevista, Gier se senta ao piano. Ele explica que a música o ajuda a controlar a vontade de matar todos ao seu redor. Segundo ele, a natureza demoníaca não é uma desculpa. Uma pessoa pode sentir um impulso sem obedecê-lo, e ele passou anos provando que possui livre-arbítrio. Pela primeira vez desde que entrou em território demoníaco, Grom ouve um inimigo descrever uma luta que ele entende. Gir toca deliberadamente uma nota falsa enquanto pergunta sobre o passado de Grom. Grom franze a testa antes que consiga se conter.
Essa pequena reação expõe a mentira em sua resposta, mas Jiro contrata de qualquer maneira. Alguém calmo o suficiente para detectar a nota e brutal o bastante para assassinar Clover pode ser útil. Uma jovem garota humana entra carregando uma coroa de flores. O nome dela é Sheena, e ela chama Jir de pai. Jir joga a coroa de flores longe, dá um tapa nela e a chuta por interromper. Ele diz que ela é uma escrava, não uma filha, e então ordena que ela volte para o porão. Grom assiste a toda a troca sem se mover. Mais tarde, ele encontra Sheena e devolve as flores caídas. Ela insiste que Jir é bondoso. Ele a alimenta, a protege de demônios piores e nunca bate nela mais forte do que o necessário. A coleira em seu pescoço é a prova de que ela pertence a ele, então ela mesma a aperta sempre que fica frouxa. Grom já conheceu fanáticos, prisioneiros e crianças treinadas para amar seus captores. Sheena é os três ao mesmo tempo. Ele quer tirá-la de lá imediatamente, mas a cidade está cheia de patrulhas e Jir ainda é uma ameaça desconhecida de 4 selos. Um resgate fracassado a deixaria em uma gaiola ainda mais forte. Grom escolhe a paciência, embora todos os seus instintos odeiem isso. Ele passa os próximos dias mapeando Mingyil. Minúsculas mordidas de cobra deixam marcas de veneno nos guardas sem alertá-los. Através dessas marcas, ele rastreia rotas de patrulha, trocas de turno, portas escondidas e as posições dos oficiais mais fortes de Jir. Então Simon entra na cidade. Ele e Jir carregam, cada um, uma lanterna fantasma conectada ao verdadeiro superior deles, Matias. As lanternas permitem que uma pessoa viaje através de um espaço espiritual dobrado, tornando a distância quase sem sentido. Grom ouve escondido enquanto Matias fala com suas peças como se fossem figuras em um tabuleiro de xadrez. Simon é sua torre. Jir é seu bispo. Jir já foi propriedade de Balnir. O antigo Lorde colocou um dispositivo de controle dentro do crânio dele, e então vendeu Jir e metade do mecanismo para Matias. Matias promete liberdade quando o jogo político deles terminar. Jir já ouviu promessas suficientes para não se iludir, mas não encontrou outra saída. Sua contribuição para o plano de Matias está escondida abaixo da cidade. Lá, mulheres humanas foram fundidas em câmaras vivas. Elas são mantidas vivas, transformadas e forçadas a produzir híbridos de humanos e demônios totalmente adultos. Cada soldado emerge com 2 selos e obediência absoluta ao comandante do ritual. Matias criou a instalação a partir de garotas órfãs. Ele ofereceu abrigo, as entregou a Jir e transformou seus corpos no ventre de um exército. O ritual mais recente designa Matias como comandante e Jir como vice. Qualquer criação defeituosa é destruída e reinserida no processo. Grom chega à câmara tarde demais para salvar as vítimas de forma simples. Seus corpos e almas foram unidos além da separação. A cura só preservaria a máquina que Matias fez delas. Para um homem que construiu sua vida em torno de restaurar pessoas, há poucas visões mais odiosas. Ele registra cada detalhe no pergaminho de Dubutu e começa a planejar como destruir toda a operação. Então Sheena é trazida para a câmara. Números estão escondidos sob a coleira em seu pescoço. Jir avisa para nunca deixar Matias vê-los, porque seu talento é ainda mais valioso que o exército híbrido. Sheena possui o talento montanha de cadáveres e mar de sangue. Jir ordena que ela mate os soldados defeituosos. Cada morte adiciona outra contagem ao seu selo. Enquanto o poder aumenta, a escuridão começa a emanar dela, tomando a mesma forma que Grom viu dentro de seu próprio mar da alma. Jir crava uma cunha de metal no selo e força a presença a recuar. O objeto é uma das cunhãs celestiais de Balnir. Jir chama o despertar de Sheena de dia de sorte e trata a cunha como uma restrição, mas Grom finalmente entende ambas as habilidades. A coisa dentro da montanha de cadáveres e mar de sangue é um parasita. A morte o alimenta. O chamado dia de sorte marca o momento em que ele começa a consumir o hospedeiro, e a cunha traz esse processo à força. Se Sheena ficar com Jir, ela se tornará a arma dele ou será esvaziada pela mesma escuridão que Grom carrega. Ele precisa separá-los. Fora da cidade, Faye termina de escrever uma carta de recomendação para Yvette. A princesa quer apoio quando retornar a Oya, e uma carta da Fortaleza de Ferro pode mudar sua posição na corte. Lilo, Dubutu e Christine começam imediatamente a imaginar títulos, propriedades e futuros pacíficos após a missão. Faye os aconselha a nunca anunciarem o que planejam fazer após uma guerra. Pessoas que dizem esse tipo de coisa têm um hábito perturbador de morrer antes da próxima cena. Ninguém acha a observação reconfortante. Dentro do espaço privado de Matias, a conspiração maior se torna clara. Ele descende da antiga dinastia Enead que Oya substituiu. Seu exército híbrido foi feito para derrubar o imperador e restaurar essa linhagem. A morte de Balnir removeu um obstáculo poderoso, mas Ju ofereceu ajuda silenciosamente. O Senhor da Eternidade visitou Matias uma vez com amostras tiradas do corpo de Grom. Ele queria saber se os membros de um herói poderiam ser enxertados em demônios.
O sucesso de Matias com o braço de Gir sugere que Ju tem feito experiências com os restos mortais do cume da besta lunar por anos. Grom agora tem 2 motivos para recuperar o membro e vários milhares de motivos para reduzir Ninjil a cinzas. Antes de começar, ele fala com Sheena novamente. Ele não diz a ela que Gir é simplesmente um monstro. Ela rejeitaria a acusação e se apegaria ainda mais a ele. Em vez disso, Grom conta a ela sobre a primeira pessoa que ele confundiu com a salvação. Muito antes de se tornar um herói, Grom era uma criança pobre em Beilu. Sua família não tinha quase nada, mas seus pais o mantinham alimentado e o amavam incondicionalmente. Ele tinha dificuldade para falar, evitava outras crianças e entendia a fome melhor do que a amizade. Então ele conheceu Harald. Harald era o filho do alto juiz Sebastian, um dos aristocratas mais poderosos da cidade. Ele dividia seu pão com Grom e falava interminavelmente sobre justiça. No mundo de Harald, a força existia para proteger os fracos, e as leis podiam ser mudadas quando pessoas boas eram corajosas o suficiente para desafiar as ruins. Grom acreditou nele. Quando as autoridades acusaram falsamente os pais de Grom de negociar com os rebeldes de Oya, o caso chegou a Sebastian. O juiz sabia que as evidências eram fracas. Ele também acreditava que libertar os acusados poderia encorajar a desordem, então aprovou uma execução em massa para preservar a estabilidade. Grom ficou debaixo da forca na chuva e segurou os corpos de seus pais pelas pernas, convencido de que, se tirasse o peso de seus pescoços, eles poderiam continuar respirando. Ele segurou até seus braços cederem. Eles morreram de qualquer jeito. Um guarda riu dele. A montanha de cadáveres e mar de sangue despertou com 2 nomes já contados. A escuridão ofereceu poder a Grom, mas não tomou o controle. Essa distinção é importante. Grom escolheu o primeiro guarda. Ele escolheu o próximo. Então, escolheu cada soldado e se viu que se interpôs entre ele e as pessoas que ele culpava. Ele roubou o leite reservado para o banho da senhora Thalia e o deu às famílias famintas. Quando os soldados tentaram impedi-lo, ele os matou no meio da rua. O povo oprimido de Beilu viu uma criança revidando e se ergueu atrás dele. Ao cair da noite, o protesto havia se tornado uma rebelião. Pela manhã, a rebelião havia se transformado num massacre. Grom invadiu a propriedade de Sebastian e matou o juiz. Harald chegou a tempo de ver o corpo do pai e o pobre amigo que um dia prometeu proteger, de pé sobre ele. Nenhum dos garotos sabia mais o que a justiça deveria significar. Grom fugiu. Os aristocratas perderam o controle de Beilu, mas o povo não ganhou uma cidade em paz. A ira se espalhou mais rápido que qualquer plano, e corpos inocentes se juntaram aos culpados, até que nenhum lado pudesse chamar o resultado de vitória. Por anos, Grom culpou a entidade dentro do seu selo. Era mais fácil do que admitir a verdade. A escuridão lhe mostrava o que ele queria. Ela nunca moveu as mãos dele. Ele diz a Sheena que as ordens de Gir não podem se tornar a consciência dela. Amá-lo não torna cada comando correto, e desobedecê-lo não significa que ela traiu esse amor. Se ela quer uma vida própria, precisa decidir o que protege antes que outra pessoa decida por ela. Sheena escuta. Então, ela faz sua primeira escolha independente. Desertores do norte estão se aproximando de Ninjil, e ela quer afugentá-los porque acredita que proteger a cidade vai ajudar Gir. Ela pede permissão, mas o desejo é dela. Gir permite. Mais do que tudo, ele a quer bem longe de Matias e das instalações subterrâneas. Assim que Sheena sai da cidade, Grom envia o sinal. A operação começa com ele caminhando diretamente na direção de Simon e Merovich. Grom afirma que traiu Yvette e que agora serve a Gir. Simon fica radiante. Merovich compreende a mentira na hora e o ataca como se a revelação fosse um grande choque. O duelo encenado deles avança pelos telhados e leva Simon até Gir. Quando os 2 inimigos finalmente se veem, Grom garante que cada um acredite que o outro já escolheu a violência. Simon libera seu talento das sombras. Gir responde com lâminas de vento invisíveis. Então, Grom e Merovich sobem num telhado, dividem o queijo roubado e deixam que eles se resolvam. Simon espalha sua sombra pelas ruas tentando aprisionar os movimentos de Gir. Gir espalha pétalas de flores pelo ar. As pétalas visíveis marcam algumas de suas lâminas de vento, mas outras se movem sem nenhum aviso prévio. Simon bloqueia os ataques que consegue ver e é dilacerado pelos que não vê. Gir vence, embora a luta drene uma grande parte do poder do seu selo. É nesse momento que a equipe de Grom ataca. Yvette cresce até o tamanho de uma torre e esmaga com o calcanhar. Gir escapa do impacto, mas Feio aguarda logo atrás. O escudo dela bloqueia a primeira tempestade de lâminas, enquanto Merovich fecha a rota de fuga com névoa, chamas e gelo. Grom entra em sua forma de trovão. Gir mistura uma lâmina sem pétalas entre as visíveis. Grom decifra o padrão um pouco tarde demais e tem o corpo perfurado pela lâmina invisível. A ferida se cura, mas o truque lhe revela como Gir controla o campo de batalha.
As pétalas não são a arma. Elas são uma camuflagem para uma corrente conceitual que transforma tudo por onde passa em outra propriedade do vento. O exército híbrido inunda as ruas antes que Grom possa usar esse conhecimento. Centenas de soldados de 2 selos os cercam. Ivete corta a palma da mão, amplia o sangue derramado e transforma algumas gotas numa onda vermelha que varre as primeiras fileiras. Grom se transforma em seu corpo de cobra e cavalga o caos direto na direção de Jir. Merovich ataca de cima. Fei bloqueia pela frente. Grom ataca por baixo da linha dos escudos. Os 3 antigos heróis entram no mesmo ritmo que usaram na Cordilheira das Bestas Lunares, com cada movimento criando a próxima brecha sem que digam uma palavra. Jir ainda se recusa a cair. Ele abre todos os canais do seu corpo e lança milhares de presas impulsionadas pelo vento através do campo de batalha. Pedra, metal, gelo e pétalas de flores se transformam em munição. O ataque é amplo demais para ser esquivado e poderoso demais para ser parado de forma normal. Fei assume o centro. Sua bandeira de batalha imortal engole o máximo de força que consegue. Grom amplifica os corpos de todos e cura qualquer dano no instante em que os atinge. Merovich queima os aglomerados mais densos antes que cheguem aos outros. Eles sobrevivem. Merovich paga o preço mais alto. Seu selo está quase vazio. A bandeira de Fei está sobrecarregada, e o novo corpo de Grom está se reconstruindo mais rápido do que consegue recuperar poder. Jir pergunta por que eles estão dispostos a destruir uma cidade inteira por um braço. Grom responde que o braço deixou de ser o principal motivo quando ele conheceu Sheena. É quando ela retorna. Sheena vê as ruas em ruínas, o homem ferido que ela chama de pai e os estranhos responsáveis por aquilo. Qualquer dúvida que a história de Grom tenha criado desaparece sob a sua fúria imediata. A montanha de cadáveres e mar de sangue surge atrás dela, e ela ataca antes que qualquer um possa explicar. Seu primeiro golpe joga Grom através de uma parede. O segundo esmaga Merovich contra o chão. Ivete amplia o próprio corpo para conter a garota, mas Sheena usa os soldados mortos ao redor como combustível e arremessa a princesa para longe. Fei se coloca entre elas. Sheena ataca com tudo que o selo lhe dá. Fei absorve cada golpe na bandeira de batalha. A garota fica mais forte a cada morte nas proximidades, enquanto a pressão acumulada atrás de Fei se torna pesada o bastante para rachar o chão sob seus pés. Jir ordena que Sheena pare de se arriscar. Ela não dá ouvidos. É a primeira vez que ela o desobedece por uma decisão própria e, infelizmente, essa decisão é espancar os inimigos dele até a morte. A defesa de Fei começa a falhar. Ela espera até que Sheena avance para uma última investida, solta a bandeira e usa a retribuição generosa. Cada golpe desferido pela garota retorna de uma só vez, agora misturado ao veneno que Fei aprendeu com Grom. O contra-ataque derruba as duas. Por vários segundos, ninguém tem força para se mover. Jir olha para Sheena caída nos escombros. A fúria substitui a calma que ele manteve durante toda a batalha. Ele caminha em direção a Grom, invocando uma última lâmina de vento, e promete despedaçar todos que machucaram a sua filha. Uma carruagem de guerra voadora despenca no campo de batalha antes que ele os alcance. A presa do deserto está dirigindo. Ele grita para seu chefe subir a bordo, faz manobras com a carruagem por entre os destroços caindo e ordena que os heróis feridos se apressem. Jir lança uma pedra contra eles. Grom a corta no ar e manda a presa levar os outros pela rota subterrânea enquanto ele segura Jir. A carruagem escapa. O Gran não. A alguma distância dali, o Simon recupera consciência o suficiente para perguntar se a batalha finalmente acabou. Uma bota polida para ao lado da sua cabeça. O Matias chegou através da lanterna fantasma. O Simon tenta explicar o desastre. O Matias ouve, chama-lhe um inútil saco de palha e transforma um demônio derrotado num guarda-chuva para que o pó não lhe toque na roupa. Depois desce em direção ao ZHYR e pergunta como o bispo tenciona compensá-lo por um exército de peças destruídas. O Geir tinha acabado de derrotar o Grond quando Matias repara na Sheena. Ele pergunta quem é a estranha criança. O Geir responde rápido demais. Ela não é ninguém, apenas uma escrava treinada que ele usa como guarda. O Matias sorri e diz que as crianças precisam de ar fresco. Ele vai levá-la a passear, talvez dar-lhe um doce, e devolvê-la quando terminar. As palavras são gentis. O olhar por trás delas, não. Vento junta-se na palma da mão do Geir. O Matias olha para ele. O vento desaparece. O Geir diz que não se importa. Enquanto Matias levanta Sheena, ela chama baixinho pelo pai. O Geir cai de joelhos e pede-lhe que não a magoe. O Matias troça da despedida chorosa e assegura-lhe que não é nenhum tipo de vilão. A seguir, ordena ao Geir que limpe a cidade, recupere a informação necessária e capture a Ivete no lugar do Simon. A carruagem com os outros surge no deserto a vários quilômetros de distância. A Fei acorda primeiro e nem quer acreditar que o presa do deserto seguiu. Ele explica que ela o protegeu uma vez depois de ele ter deixado a sua terra natal.
O Lord Maiten ensinou o povo do ermo que a bondade deve ser retribuída se esperam sobreviver a uma era cruel. A Fei admite que não sabia que ele tinha princípios. O presa do deserto quase cai do lugar do condutor com um elogio, e depois bate numa pedra. A carruagem começa a zigue-zaguear pelo deserto enquanto Merovish grita com ele para olhar para a estrada. Uma pequena figura a acenar de um cume próximo salvos de descobrir se o veículo consegue capotar mais vezes do que o corpo do Grance consegue curar. A figura é um dos trabalhadores amarelos da Sula. Antes do ataque, ela combinou um ponto de encontro caso a equipa se separasse. A Sula está lá à espera, mas o Lilo, o Dubutu e a Christine não. Ela viu os 3 escoltas pela última vez aproximarem-se do distrito exterior de Ningil. Eles nunca chegaram à cidade e não regressaram. A Yvette quer procurar imediatamente. O Merovish salienta que mal conseguem manter-se de pé. Entrar em Ningil nesse estado seria fácil. Sair de lá exigiria um milagre no momento exato. Precisam de se recuperar primeiro. Passam vários dias. Em Ningil, Uzi tenta tocar piano e não consegue parar de pensar na Xena. A raiva estraga a melodia. Ele destrói o instrumento e depois recebe a notícia de que o seu prisioneiro resistiu a todos os métodos de interrogatório que os guardas conhecem. O Gran está acorrentado dentro de uma piscina gelada por baixo da cidade. Os seus olhos foram removidos. Sanguessugas cobrem as feridas por todo o seu corpo. O frio impede que o seu sangue de cobra restaure o poder do selo e, sem sangue fresco, ele não se consegue regenerar o suficiente para escapar. O Gear puxa-o para fora da água e esmaga uma das sanguessugas. O Grom pergunta se aquela exibição tem como objetivo demonstrar intenção de matar, porque a sala cheia de equipamento de tortura já tinha deixado isso bem claro. O Gier senta-se à sua frente. Ele quer saber como a Fei e o Merovish possuem habilidades que pertencem aos 5 heróis humanos. Ele viu o estandarte de guerra imortal, o ritual da chama negra e técnicas ligadas à era do Baunir. A experiência de combate pode ser ensinada. Mas 2 talentos inatos, não. Quando Gir repara na cicatriz no pescoço do Grond, ordena que tragam um curandeiro da unidade da retaguarda. O velho faz uma pomada excelente, e preservar um prisioneiro dá-lhe mais tempo para o quebrar. O Grond sugere que esse tempo seria mais bem gasto em encontrar uma forma de matar o Matias. A expressão do Jerry muda. Desde que a liberdade seja a recompensa, diz ele, está disposto a trair qualquer um a qualquer momento. Ele agarra o Grond pelos cabelos e acrescenta que ainda reconhece uma tentativa óbvia de fazer 2 inimigos destruírem-se um ao outro. O Grond dá-lhe os parabéns por responder corretamente à primeira pergunta e questiona se ele está pronto para a segunda. Ouve-se barulho no corredor. Corredor. O Jerry sai para investigar e ordena a um guarda que continue o interrogatório. O guarda volta a baixar o Grond para a piscina, confiante de que uma cobra sem poder não conseguirá fazer nada de estranho. Um dos pequenos trabalhadores da Sula esgueira-se para a câmara assim que a porta se fecha. Lá fora, o Jerry persegue um intruso encapuzado pelos corredores e ataca com vento. A capa colapsa, revelando vários outros trabalhadores amarelos por baixo. Eles dispersam-se antes que o seu talento de detecção se consiga focar neles. Uma pétala de flor flutua pela sua visão. Por um momento, o Sherry lembra-se da primeira coroa de flores que a Xena lhe fez. Ele lembra-se do Baunier a entregar a menina como se fosse propriedade e avisá-lo de que a desobediência seria punida através dela. O Shir tinha ficado feliz simplesmente porque a transferência significava que ela já não viveria trancada num quarto. A memória liga-se a uma mais antiga. Uma vez, o Sumuras entregou um recém-nascido ZHYR ao Baunier com a mesma crueldade casual. As suas habilidades não eram impressionantes, disse o imperador, mas talvez o Baunier conseguisse extrair algum valor dele. O ZHYR diz ao corredor vazio para parar de o incomodar. A Xena é uma ferramenta, e ele também. Ela é apenas mais um passo em direção à liberdade. Já nem ele próprio acredita nisso. Os trabalhadores escapam para o Merovish, que se aproxima do Simon com outra oferta. O Merovish afirma ter capturado a Yvette após a batalha e quer as suas 2 garrafas do Elixir do Oya. O Simon contacta o Matias através da lanterna. O Matias está ocupado a curar a Xena. Ele considera as técnicas da Igreja da Misericórdia embaraçosamente primitivas, embora tenha de admitir que funcionam. Mais importante ainda, o corpo da Xena poderia deliciar o Ju. Depois, o Matias questiona-se por que haveria ele de dar tal prêmio a outra pessoa. Ele aceita o acordo do Merovish. Um dragão a trocar uma princesa capturada é dolorosamente vulgar, mas os resultados é que importam. Numa gaveta escondida, ele encontra 2 elixires, e depois mente dizendo que só resta um. O Merovish concorda de qualquer forma e traz a Yvette nos braços. O Matias tranca-a dentro de uma donzela de ferro forjada pelo Elisius na sua juventude. A prisão é quase indestrutível. Se a Yvette tentar crescer, os espinhos que formam o interior vão expandir-se primeiro para o interior do seu corpo. O Simon é destacado para guardar.
O Geir chega momentos depois e repara na marca do selo do Gran no Merovich. Ele percebe que o dragão ainda faz parte do plano de resgate, mas o Matias ordena-lhe que mova a donzela de ferro antes que ele consiga agir. O Geir diz que vai chamar os trabalhadores. Matias repete a ordem. Simon ri da exibição e a chama de um verdadeiro teste de obediência. O próprio Geir ergue a prisão. De volta à câmara de tortura, o operário de Sula forma uma pequena escada na água para que Gran possa alcançar suas correntes. Ele é fraco e entende apenas instruções básicas, mas o básico é o suficiente. O guarda retorna com o velho curandeiro. O curandeiro fica encantado com o estado da nova cobaia e pergunta qual parte do corpo pode testar primeiro depois que as feridas se fecharem. Gran responde saltando da piscina e enrolando suas correntes no velho. Ele puxa até que o sangue quente escorra por seu corpo congelado. A montanha de cadáveres e mar de sangue é ativada. A carne de cobra se regenera em segundos. Os olhos de Gran voltam, os buracos em seu corpo se fecham e o poder do seu selo ressurge. O guarda observa a transformação tempo suficiente para se arrepender de cada decisão profissional que já tomou na vida. Gran o mata e deixa o curandeiro pendurado sobre a piscina. Ele gostaria de agradecê-los adequadamente pela hospitalidade, mas Gero espera e a vingança tem um péssimo controle de tempo. Mais cedo, Gran havia marcado um dos guardas da lanterna com uma mordida de cobra. O veneno mal se moveu por dias, revelando a localização do artefato e do homem posicionado ao lado dele. Ele segue a marca, mata o guarda e estuda a relíquia. A lanterna fantasma veio de Nus, o último herdeiro oriental da República de Duli e fundador da primeira dinastia de Eneia. Certa vez, Grond ouviu sobre seu método de ativação de um professor de arqueologia. O poder do selo deve ser moldado em uma forma precisa e colocado dentro da chama. Usar um tesouro nacional para criar um atalho normalmente seria impensável. Gran nunca foi muito sentimental em relação a posses. Matias e Gir carregam a donzela de ferro para um antigo armazém. Simon promete que suas sombras matarão qualquer um que entrar. Zeir sai para continuar a investigação, e Matias retorna através de sua lanterna. Shen acorda sozinha no quarto de Matias. Ela encontra a gaveta escondida, pega o objeto que está dentro e tenta ativar a lanterna para poder voltar até Zeir. Nada acontece. Matias surge e a flagra. Em vez de demonstrar raiva, ele se oferece para levá-la para caçar. Apenas os descendentes de Nus e os velhos acadêmicos que desertaram para Tajoia conhecem o verdadeiro método da lanterna, então não há perigo de ela escapar por acidente. Ele a leva a uma floresta particular cheia de criaturas feitas de escravos da corte durante sua infância. Matá-las aumentará sua contagem de mortes, aproximando-a do próximo selo. Matias se deita sobre uma de suas criações e manda que ela o acorde quando o entretenimento acabar. Enquanto Xena luta, Gron ativa a segunda lanterna. Simon vê uma luz na pilha de tesouros e deduz que Matias está chegando. Ele se aproxima. A mão de Gron perfura seu peito. Simon tem tempo apenas de parecer confuso antes de ser cortado pela Sula Júnior. Gron puxa sua espada, diz ao demônio agonizante para não tocar nas coisas dos outros e bate na donzela de ferro. Yvette responde lá de dentro. Durante os dias de recuperação, ela foi procurar Lilo e os outros, permitindo que Merovich a entregasse como parte do plano. Ela não encontrou nenhum sinal de que Shiro ou Matias os capturaram, o que significa que os escoltas ainda podem estar vivos. A prisão é o problema imediato. Gera não consegue cortar o metal de Elisius rapidamente. Yvette não pode se expandir sem ser empalada, então ele lhe dá um alvo diferente, ampliar a própria prisão. Gera retorna à câmara de tortura e encontra 2 cadáveres na piscina. Ele tem apenas o tempo necessário para perceber que Grom escapou antes que o teto desmorone. Uma enorme donzela de ferro irrompe pelo distrito, carregando paredes, ruas e metade do prédio para cima. Assim que a carcaça fica grande o suficiente, a fresta entre as portas se alarga. Yvette rasteja para fora. Merovich desce voando e diz que esse é o sinal de resgate menos discreto que ele já viu. Em seguida, ele joga para Grondo o elixir que obteve de Matias e pergunta se o fracote já considerou treinar. Grondo bebe. O poder do selo inunda seu corpo de volta. Geir se ergue dos destroços e canais de vento se abrem em suas costas como tubos de metal. Ele queria um segundo round. Gran assume a forma de trovão e lhe dá um. Geir alça voa em correntes concentradas. O furacão resultante quase arrasta Sula, até que seus operários a ancoram no chão. Merovich constrói uma parede de gelo, e Grod avisa aos outros para não tratarem o vento como uma força comum. O próprio Geir confirma o perigo. O vento não tem uma natureza fixa. Ele se transforma naquilo pelo qual passa. Uma corrente de inverno se enche de gelo. Uma corrente de verão carrega calor. O metal lhe dá arestas afiadas. O veneno lhe confere a morte. A primeira rajada atinge a parede de Merovich, a sobrepõe e se transforma em um vendaval congelante. Gran evita o centro, mas ainda sofre queimaduras de frio em um dos seus lados.
Seu próprio relâmpago salta das mãos para a corrente, e Shira imediatamente chicoteia o vento carregado ao redor de ambos os heróis. O vórtice os arremessa contra a gigantesca donzela de ferro e tritura a prisão em fragmentos de aço. Grond percebe o problema. Enquanto Jir carregar a propriedade congelante, uma cobra não pode se aproximar sem perder a regeneração. Eles precisam forçá-lo a gastá-la. Merovich cria um pedaço de gelo maciço. Yvette o amplia e arremessa o bloco para o céu. Jir levanta o braço roubado de Grond. O membro libera um poder chamado Nota da Destruição. Misturado a um vento cortante, ele estilhaça o projétil. Jir então combina a mesma nota destrutiva com um furacão focado e o dispara de volta como um canhão. A explosão rasga Ninjil. Merovich escapa do primeiro tiro, depois do segundo, enquanto prédios inteiros desaparecem atrás dele. Jir continua atirando até que o poder armazenado no braço comece a cair. Era isso que Grond estava esperando. Ele diz a Merovich para usar poder absoluto. Yvette providenciará a entrega. Merovich hesita. Grond responde lançando uma cura contínua em si mesmo. O fogo negro inunda a cidade. Jir deduz que o dragão está ocultando a aproximação de Grond. Ele prepara a nota de gelo, o contra-ataque perfeito para o corpo de uma cobra, e conserva o resto do seu selo para o golpe fatal. Uma luz verde aparece dentro das chamas. Vette, agora colossal, reca o braço e arremessa Grond através do fogo negro. Seu corpo queima mais rápido do que a cura pode repará-lo. Jir o chama de louco e ataca com a nota da destruição. O golpe deveria apagar o que resta antes que Geron o alcance. Em vez disso, Geron joga a lanterna fantasma por cima do ombro de Geron. O braço roubado do herói entra na luz da lanterna e é puxado para a passagem espiritual dobrada. Grom surge da segunda lanterna atrás dele. Ele enterra o punho no rosto de Jir com todo o ímpeto do arremesso de Yvette. O demônio destrói uma casa ao cair, levanta-se novamente e pergunta se é essa sensação de usar a própria lança contra o próprio escudo. Então, ele ataca mais uma vez. Grom diz para ele não se preocupar. Eles já estão quase terminando. Ele ergue o sapo brilhante que Sula preparou como sinal. Do outro lado do campo de batalha, Yvette vê a luz. Ela crava Sula Júnior na brecha com toda a sua força amplificada. A lâmina desce entre Jir e o braço do herói que ele roubou.